Neste vídeo, vamos ver momentos em que pescadores foram surpreendidos por situações extremas, mostrando que, no mar, em rios ou lagos, qualquer passeio pode virar uma história difícil de esquecer. Número 1. O tubarão branco seguindo o caiaque. Nomadic Kayak Fishing é um criador de conteúdo que viaja com seu caiaque por várias regiões da Nova Zelândia, sempre em busca de boas pescarias e aventuras em lugares isolados. Em uma dessas saídas, enquanto estava na parte mais ao norte da Ilha Norte, ele acabou registrando uma das situações mais assustadoras que alguém pode enfrentar remando sozinho. Ficar longe da praia, cercado apenas por água, e perceber que algo enorme está logo atrás do caiaque. Ele começa o dia empolgado, vendo aves mergulhando perto da costa, sinal clássico de peixe se alimentando na região. Para ele, aquilo era praticamente um aviso de que a pescaria prometia. Ele prepara uma pequena isca artificial, uma colher de arremesso de 14 gramas, e começa a lançar perto das pedras e das áreas de espuma. A ideia era capturar um kahawai, um peixe muito usado como isca viva, porque predadores maiores costumam atacar esse tipo de presa. Ele comenta que, em condições de pouca luz, gosta de procurar kahawai lançando bem próximo das pedras, ou até arrastando a isca enquanto rema. Depois de alguns arremessos, ele sente a fisgada. Era exatamente o tamanho que ele queria, um bom kahawai para usar como isca viva. Depois de fisgar o peixe e prepará-lo como isca, ele começa a remar acompanhando a costa, arrastando a isca atrás do caiaque na esperança de atrair um peixe grande. Só que, de repente, a pescaria muda completamente. Sem aviso, ele percebe um tubarão branco enorme atrás dele. Na mesma hora, corta a isca viva e tenta sair dali. O problema é que o tubarão não simplesmente aparece e se afasta. Ele continua seguindo o caiaque. Nomadic fica desesperado ao notar que o animal está acompanhando o leme. Ele olha para trás várias vezes e vê a barbatana ainda ali, muito perto, mantendo distância suficiente para assustar, mas perto demais para parecer seguro. Ele sabe muito bem que, quando um tubarão branco chega a esse tamanho, sua principal fonte de alimento costuma ser formada por mamíferos marinhos. E naquele momento, sozinho em cima de um caiaque no meio da água, ele se sente exatamente como uma presa dentro do território do animal. A parte mais tensa é que ele ainda está a cerca de 4 quilômetros da praia mais próxima. Isso significa aproximadamente 1 hora remando antes de conseguir pisar em terra firme. Durante esse tempo, ele não tem muito o que fazer além de continuar remando, manter a calma como consegue e torcer para o tubarão perder o interesse. Ver um tubarão branco de cima de um caiaque já seria suficiente para assustar qualquer pessoa. Mas ser seguido por um, sabendo que ainda falta muito até chegar à costa, transforma a cena em um dos encontros mais apavorantes registrados em uma pescaria. Depois, Nomadic comenta que esse é justamente o risco de sair para navegar, pescar ou remar no mar. Por mais que a pessoa tenha experiência, ela está entrando no ambiente desses animais. Ali, quem está visitando é o ser humano. Vale muito a pena procurar o vídeo completo no canal dele, porque a tensão aumenta a cada segundo em que o tubarão continua atrás do caiaque. Número 2. A descoberta assustadora durante a pescaria. Brad Jigmaster é um criador de conteúdo de pesca do YouTube dos Estados Unidos. No dia 18 de julho de 2022, ele saiu para uma pescaria que parecia comum, mas acabou encontrando algo perturbador e muito triste. Atenção! Essa parte envolve uma situação sensível. Brad começa explicando que nunca imaginou que aquele seria um daqueles dias difíceis. Ele tinha saído para pescar, esperando apenas mais uma aventura na água. Olhando para trás, porém, ele diz que talvez estivesse naquele lugar por algum motivo. A pescaria começou dando errado. A ideia inicial era pescar bagres, mas sua tarrafa acabou presa no fundo da água. Ele perdeu cerca de $20 ali. E como não tinha muito o que fazer, decidiu mudar os planos e tentar pegar alguns black bass. Então ele seguiu com o caiaque, com os pés dentro da água, tentando transformar o dia ruim em uma pescaria tranquila. Só que, em determinado momento, ele virou o caiaque e tomou outro caminho. E é aí que algo aparece no canto esquerdo da imagem. Ele mesmo pede para quem assiste prestar atenção naquele lado da tela. No começo, talvez passe despercebido. Mas depois, fica claro que havia uma pessoa na água. Brad fica completamente abalado. Ele não sabe direito como reagir. A primeira preocupação dele é pegar o celular e gravar,
porque sabia que ninguém acreditaria apenas ouvindo a história. Ele também não tinha certeza se a câmera principal estava capturando tudo. Quando percebe o que acabou de encontrar, a pescaria perde totalmente o sentido. Ele admite que soa egoísta dizer que o passeio acabou ali, mas deixa claro que estava em choque. Não era frustração por perder a pescaria. Era nervosismo, confusão e o impacto de presenciar algo que ninguém espera ver em um dia normal na água. Ele então decide chamar as autoridades. Antes disso, precisa sair da água com cuidado, porque não quer deixar o celular cair e também não quer se aproximar demais sem necessidade. Mesmo assim, para retornar à margem, ele precisa passar perto da pessoa novamente. Isso o abala ainda mais. Ele reduz a velocidade, toma cuidado para não encostar com o pedal do caiaque e tenta manter o controle enquanto segue em direção à terra firme. Brad descreve que estava completamente nervoso. Ele queria apenas chegar em segurança até a margem, sair do caiaque e fazer a ligação correta. Assim que alcança a terra, sai o mais rápido que consegue e aciona ajuda. Uma pessoa pode colocar o caiaque na água esperando um dia relaxante, com peixe, silêncio e natureza. Mas a realidade é que nem sempre as coisas acontecem como planejado. Brad lidou com a situação da forma certa. Manteve distância, saiu da água e entrou em contato com as autoridades responsáveis. É uma cena pesada, triste e inesperada, e serve como lembrete de que pescarias em locais abertos podem colocar qualquer pessoa diante de situações que vão muito além do esporte. Número 3. O jacaré que saltou da água. Tommy Treetop tem apenas um vídeo publicado em seu canal, e esse vídeo mostra uma pescaria de caiaque na Flórida. A cena começa como muitas outras gravações de pesca. Água calma, caiaque se movendo devagar e aquela expectativa de fisgar algum peixe. Mas, em questão de segundos, tudo muda. Do nada, um jacaré salta para fora da água na direção dele. A reação de Tommy é imediata. Ele se assusta, grita e tenta se afastar o mais rápido possível. O animal surge com muita velocidade, a partir de debaixo da superfície, quase sem dar tempo para ele entender o que estava acontecendo. Felizmente, o jacaré erra o bote. Se tivesse acertado o caiaque ou alcançado Tommy, a situação poderia ter sido muito mais perigosa. Estar em um caiaque deixa a pessoa muito próxima da água, com pouca proteção e pouco espaço para reagir. Depois do susto, Tommy consegue escapar e se afastar. Mesmo sendo um clipe curto, a cena mostra perfeitamente como ambientes de pesca em regiões com jacarés podem mudar de tranquilos para perigosos em um instante. Muita gente associa ataques de jacaré a lugares pantanosos, margens escondidas ou áreas com vegetação densa. Mas na prática, basta estar na água errada, no momento errado, para que um animal camuflado se aproxime sem ser percebido. Esse vídeo é simples, direto e assustador, justamente porque acontece rápido demais. Não existe uma longa preparação, não existe música de suspense. É apenas uma pescaria comum, interrompida por um jacaré saltando da água. Número 4. O barco desgovernado e o pescador herói. Michael Broussard é um canal do YouTube com apenas 2 vídeos publicados. Um deles fala sobre segurança em barcos e serve como um lembrete importante. Sempre use o dispositivo de corte de emergência do motor, também conhecido como cordão corta-corrente. E o motivo desse aviso aparece no outro vídeo. Na gravação, 2 homens estão em um barco quando, de repente, são arremessados violentamente para fora da embarcação. O impacto é forte, rápido e totalmente inesperado. Em poucos segundos, os 2 estão na água, enquanto o barco continua se movendo sem ninguém no controle. Esse tipo de situação é extremamente perigoso, porque quando o piloto cai e o motor continua ligado, o barco pode seguir em círculos, voltar na direção das pessoas na água ou atingir outras embarcações. É exatamente por isso que o corta-corrente existe. Se o condutor cai, o motor desliga imediatamente. Por sorte, 2 pescadores próximos viram o que aconteceu. Eles perceberam que havia pessoas na água e um barco sem controle, e agiram depressa. Mas um dos homens faz algo que parece ter saído de uma cena de filme de ação. Ele se aproxima, calcula o momento certo e consegue subir no barco desgovernado para assumir o controle da embarcação. A atitude exige coragem, reflexo e muita precisão, porque qualquer erro poderia piorar a situação. É o tipo de cena que lembra um personagem de ação, quase como um John Wick da vida real.
Só que em vez de estar em uma perseguição cinematográfica, ele está tentando impedir um acidente sério na água. Felizmente, os 2 homens arremessados conseguiram sobreviver, e a presença daqueles pescadores fez toda a diferença. Sem alguém por perto para ajudar, o resultado poderia ter sido bem pior. Esse caso é um exemplo perfeito de por que equipamentos de segurança não são detalhe. Em um barco, um simples cordão preso ao piloto pode impedir que uma queda vire uma emergência grave. Espero que os 2 tenham agradecido muito ao homem que conseguiu parar o barco, porque ele provavelmente evitou uma tragédia. Número 5. A pescaria interrompida por alerta de tornado. O último vídeo vem do canal Lethal Lures, e é uma demonstração clara de por que sempre é importante verificar a previsão do tempo antes de sair para pescar. No começo, a situação ainda parece controlável, mas então surge um alerta de tornado. Ao perceber o aviso, eles decidem que é hora de partir imediatamente. Não fazia sentido arriscar ou tentar continuar pescando. Eles começam a se mover, tentando voltar antes que o tempo piore. Só que a tempestade avança muito rápido. O pescador comenta que não tinha percebido que havia um alerta de tornado naquela região. Olhando para o céu, dá para notar que algo está errado. A formação escura à frente não parece uma chuva comum. É uma parede de chuva se aproximando, e ela chega depressa. Eles estão em água rasa, com cerca de 30 centímetros de profundidade, mas isso não torna a situação segura. Mesmo em pouca profundidade, vento forte, ondas, chuva pesada e baixa visibilidade podem transformar a volta em um pesadelo. A tempestade não parecia estar prevista para atingir aquele ponto naquele momento, pelo menos não daquela forma. Mas o clima muda de direção, a intensidade aumenta e a situação começa a sair do controle. Ele tenta manter a calma e continuar seguindo o caminho de volta. Ao mesmo tempo, percebe que o vento mudou completamente. Antes soprava em uma direção e agora vem do lado oposto. Isso é especialmente perigoso porque altera a direção das ondas e pode dificultar muito a navegação. A chuva começa a cair, o vento cresce e a visibilidade diminui. A tela sensível ao toque do equipamento começa a falhar por causa da água, registrando toques que ele não está fazendo. Ele tenta apenas seguir a rota de volta, mas até a tecnologia começa a atrapalhar. Em determinado momento, ele diz que eles estão praticamente correndo pela própria segurança. O alerta de tornado apareceu de repente, o vento virou, as ondas começaram a bater de frente e a margem ficou difícil de enxergar. Mesmo estando relativamente perto do ponto de retorno, eles mal conseguem ver o caminho. Depois de algum tempo, ele começa a distinguir a ponte ao longe, e isso dá um pouco de alívio. Ele percebe que já passou da metade do trajeto, mas a tempestade continua chegando por trás. As ondas começam a crescer. Ele acredita que estão apenas na parte inicial do sistema, o que significa que o pior ainda pode estar a caminho. A preocupação aumenta porque, se a tempestade alcançasse o barco antes de chegarem ao local seguro, a situação poderia ficar muito mais perigosa. Ele comenta que tudo mudou rápido demais. O vento estava em uma direção completamente diferente e, em poucos minutos, virou. A chuva ficou mais forte, as ondas aumentaram e a navegação se tornou cada vez mais difícil. Quando ele olha para trás, percebe que a região de onde veio já está tomada por condições ruins. As ondas estavam chegando a cerca de 60 centímetros, o que pode não parecer muito para quem está em terra, mas em uma embarcação pequena, com vento forte e pouca visibilidade, é suficiente para criar um cenário bem complicado. Felizmente, ele consegue voltar e atracar o barco pouco antes de o tempo piorar ainda mais. Se estivesse mais longe, se não tivesse recebido o alerta de emergência, ou se tivesse decidido esperar mais alguns minutos, ninguém sabe o que poderia ter acontecido. Essa cena fecha o vídeo com uma lição simples. Antes de qualquer pescaria, confira o clima. Fique atento aos alertas e nunca subestime uma mudança repentina no tempo. Na água, poucos minutos podem fazer uma diferença enorme. Se você gostou do vídeo, considere deixar seu like ou se inscrever no canal. Também escreva nos comentários qual tema você quer ver no próximo episódio. Até a próxima!